Paz do Senhor, meu amado irmão, Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aqui, como já conhecem, né, buscamos sempre chegar mais perto da sua palavra, daquilo que Ele nos instrui a fazer nessa vida, tá? Para que sigamos os seus passos, sejamos considerados seus filhos e aceitos no céu. Tá certo, meus amados? Hoje trataremos de um assunto interessante, sabe? Há muitas vezes, diversas e inúmeras vezes na vida de que a gente precisa de conselhos, que nós necessitamos ser aconselhados. E aí surgiu a dúvida, né? O que, à luz da Bíblia, deve nos aconselhar? Como devemos nos aconselhar? Com quem devemos nos aconselhar? Surgiu essa dúvida. Fui fazer a pesquisa e aí o Senhor nos mostrou primeiro o que está escrito em Salmos. No livro de Salmos, capítulo 119, né? Versículo 24. Está escrito da seguinte forma: Teus testemunhos também são o meu deleite e os meus conselheiros. Meus amados irmãos, Davi fala isso, não é isso? Que os testemunhos de Deus são o deleite dele e são os conselheiros que ele tem. Há muitas outras passagens na Bíblia que falam sobre esse tema também, tá? Mas o que quero que fique claro aqui nesse início é de que o primeiro lugar onde nós devemos buscar conselhos, buscar um aconselhamento, é no Espírito Santo. É na palavra de Deus, é aqui na Bíblia, entende? É em oração, de verdade, pedindo direcionamento, pedindo com muita humildade: Senhor, me direcione, me mostre o caminho certo. E Ele nos guiará. Às vezes, até quando não pedimos, Ele nos guia, né? Pela misericórdia que tem de nós. Ele faz isso, não é isso? E depois, meus amados irmãos, nós devemos buscar conselhos a pessoas sábias, a pessoas íntegras. Íntegras, quando digo íntegras, são pessoas que seguem a Cristo, que temem a Cristo, pois tem um princípio de sabedoria neles. Existe em nós, né? Nós que tememos a Cristo temos um princípio de sabedoria. Em primeiro lugar, a Cristo. Nós devemos pedir direcionamento ao Espírito Santo. Em segundo, a pessoas íntegras, tá? E aí vamos dissertar agora sobre esse assunto, né? Com quem devemos nos aconselhar? Nós já temos a primeira e a segunda parte. E aí chegamos agora em exemplos, meus amados irmãos. Em exemplos, vamos citar exemplos, tá? Nós estamos rodeados de pessoas más e de pessoas boas, sabemos disso. Há pessoas que querem o nosso bem, há pessoas que nos amam, que cuidam da gente, que nos ajudam e nos aconselham bem. Com certeza há. No entanto, nós devemos ter um tipo de filtro, tá? Um tipo de filtro em relação aos conselhos. Salomão fala que na multidão de conselhos há a vitória, existe a vitória. Ele chega ao objetivo a ser alcançado, ao objetivo desejado, né? Salomão diz isso, tá? Na multidão de conselhos. No entanto, devemos escolher bem, pois a Bíblia diz para que a gente filtre direitinho todos os conselhos também das pessoas e de quem vem. Vamos citar exemplo. Se você pretende enricar, eu quero ser rico, quero aprender como ser rico, quero aprender como fazer investimentos na internet, você vai procurar um leigo para que lhe instrua a fazer investimentos, a conseguir
uma riqueza, ou você vai procurar uma pessoa que já teve essa experiência, que já passou por isso e consegue transmitir os ensinamentos. Eu entendo que você vai procurar alguém que conheça, não é isso? É o normal. Entende isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque na nossa vida é assim também. Entende, meus amados irmãos? Nós não devemos buscar conselhos a pessoas que não são exemplo naquela área da nossa dúvida. Entende o que eu quero dizer? Se você tem dúvidas sobre casamento, eu quero me aconselhar com alguém sobre casamento. Tá? O ideal é o quê? Que você procure uma pessoa que tenha um casamento firmado, estruturado, vivo em Deus. Evanilson, eu procurei uma pessoa que é de bom coração, que me ama, é um amigo muito próximo, e ele nunca me aconselharia ruim. Mas só que ele não é casado, não tem casamento, ou perdeu os casamentos. Meus irmãos, então está no caminho errado. Está no caminho errado, sim. Deus nos direciona, Deus nos instrui, Deus nos mostra a sermos sábios, não é isso? Então, se você quer conselho sobre casamento, procure alguém que tem casamento. Ah, mas é porque não tem, porque deu errado, as pessoas que ele se envolveu eram erradas, que ela se envolveu eram erradas. Não se aconselhe com quem não é um exemplo naquela área. Mas é uma pessoa muito boa de coração, é uma pessoa muito gentil, então se aconselhe com essa pessoa, como ser bom de coração, como ser gentil. E aí sim, você pega o exemplo dela e absorve isso. Entendeu o que eu quero dizer, amados irmãos? É mais ou menos isso. Em tudo que você for buscar, exemplos que sejam de pessoas que vivem realmente aquilo e são exemplos vivos para lhe oferecer. É como a Bíblia chama de hipocrisia. Tá? É quando você prega aquilo que não vive, é quando você aconselha por alguma coisa de que você não é um exemplo, não é um bom exemplo, independente do motivo, porque todo mundo tem as justificativas, todo mundo tem seus motivos e justificativas, mas é independente disso, né? Se você não é um exemplo naquela área, evite dar conselhos naquela área. Entende? Agora, se você é um exemplo, então dê conselhos, instrua, ajude as pessoas a melhorarem, né? Não seja hipócrita, porque a palavra hipocrisia descreve esse tipo de situação, é você falar sobre aquilo que não vive, isso é hipocrisia também, não é? Meus amados, continuemos aqui. O Espírito Santo é chamado também de conselheiro ou consolador, não é isso? Em João 14:26, tá? As pessoas que nós devemos procurar para nos aconselhar devem ser sábias, né? Porque a Bíblia também diz, não ande no conselho dos ímpios, nem dos escarnecedores, não é isso? Então veja a integridade dessa pessoa. A integridade espiritual, a integridade física e o exemplo moral que ela é dentro daquele assunto, dentro daquele tema. Não é isso? Meus amados, cuidando para que o vídeo não fique tão extenso, tá? O assunto de hoje era esse. Que fique claro, então, de que nós devemos nos aconselhar com pessoas que são exemplos naquela área, não é isso? Que antes de nos aconselhar com as pessoas, nós devemos nos aconselhar na palavra, com base no que Deus nos fala, né? No Espírito Santo, em oração, em Jesus. E aí sim, devemos conversar com as pessoas, né? E buscar um aconselhamento. Tá? Esses dois passos são importantes. Primeiro, Deus nos aconselhando, e depois as pessoas que são exemplos. Tá? Meus amados, o vídeo de hoje é esse, né? Espero que a reflexão seja de boa ajuda, instrutiva para todo mundo, né? Que vê esse vídeo. E é isso, meus irmãos. Teve dúvida? Primeiro se aconselhe com Deus
e depois com as pessoas de bom caráter e que são exemplo no assunto, tá? Abraço e até o próximo vídeo.